Então, gente, vamos lá. Dando continuidade com o que a gente estava conversando, a gente vai entrar agora para falar sobre os fármacos antipsicóticos, né? São medicamentos que vão estar atuando na tentativa de controle daquela sinalização dopaminérgica que a gente viu que está aumentada, hiper, né, atividade dopaminérgica em região de córtex pré-frontal, aumentando os sintomas positivos e nos sintomas negativos a gente tem uma redução da atividade em D1, né? Mas a gente vai usar bastante aqui, né, para tentar mexer em receptores dopaminérgicos D2, que são eles que estão envolvidos com sintomas mais positivos, na região mesolímbica, né, para a região do córtex pré-frontal, e aí com isso a gente vai usar fármacos que são antagonistas, que vão estar bloqueando esse receptor D2, tá bom? E como eu falei para vocês, esses medicamentos, eles são chamados de neurolépticos, tranquilizantes ou anti-esquizofrênicos, mas neurolépticos é um nome mais escutado, né, aí na clínica, e antipsicóticos também. Então vamos lá falar um pouquinho da ideia do uso desses medicamentos. Então, como a gente viu, né, aqui mostra uma neurotransmissão dopaminérgica, tá? O neurônio pré-sináptico que vai ativar muita liberação de dopamina, tá? E o neurônio pós-sináptico aqui, tá bom? A ideia é que a gente utilize, né, medicamentos aqui, ó, anti-psy, que são antipsicóticos, que vão fazer o quê? Bloquear os receptores D2 e com isso, né, bloquear aí a atividade, tá bom? De estímulo de psicose que está diretamente relacionada, diretamente envolvida com a superexpressão de dopamina e a superativação desse neurônio pós-sináptico em regiões podendo estar desenvolvendo aí os sintomas, o surto, né, as emoções todas da psicose. Então vamos falar dos medicamentos que são utilizados como antipsicóticos. Os antipsicóticos, eles são divididos em duas grandes classes, tá? São os medicamentos que são chamados de típicos, tá? Que são os mais tradicionais, mais conhecidos, ou neurolépticos, tá bom? E a gente tem os chamados atípicos, tá? Que eles são um pouquinho mais novos do que os típicos. Uma das coisas que a gente tem, tá, em relação aos típicos, tá, é que eles causam sedação. Então, eles, além de serem medicamentos antipsicóticos, são utilizados em agitação psicomotora, né? Então, o paciente chega lá num delírio, né? E ele está bem agitado, está bem agressivo. A gente pode estar usando, preferindo usar, né, o típico, porque eles têm essa característica de sedação. Então, o paciente acalma, né? Aquele famoso sossega-leão no paciente. O paciente acalma e a gente consegue aí, de uma maneira, controlar melhor a crise desse paciente, tá? E eles são bem incisivos, porque eles vão atuar principalmente removendo delírio e alucinação. Então, o paciente ele para de estar escutando, vendo, né, todas as coisas que a gente tem aí relacionado aos surtos de esquizofrenia. Coisas que nos atípicos a gente vai fazer algumas coisinhas diferentes, a gente vai discutir um pouquinho mais na frente a diferença entre uns e os outros, mas essas duas características aí são bem marcantes dos medicamentos antipsicóticos que são chamados de típicos. A gente vai falar deles em separado, do típico e depois do atípico, tá? De em que parte de sintomas a gente vai estar mexendo, tá bom? Tanto com os típicos quanto com os atípicos. Lembra que a gente conversou que a gente tem os sintomas positivos e sintomas negativos? Lembram disso? Seria um sintoma positivo, Bruno? Alucinação, alienação mental, distúrbio de pensamento, aquela crise, né? O paciente mais agitado, tá? E o que seria o sintoma negativo? Perda de motivação, distúrbio afetivo, recolhimento social, paciente mais embotado, aquele embotamento emocional. Quando a gente fala dos medicamentos típicos, que são esses azuis aqui, o foco de atividade deles é em sintomas positivos, tá? Na sintomática maior da esquizofrenia. Então, foco de atividade de medicamentos típicos, como haloperidol, flufenazina, são em pensamentos, alucinações, distúrbios de alienação mental, que são sintomas positivos. O foco de atividade deles é ali.
tá? Até porque eles vão sedar, vão diminuir, né, essas alucinações, esses distúrbios de pensamento no paciente. Já os de classificação, né, atípica, como clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina não está aqui, tá? Eles vão estar atuando em quê? Né? Muito, eles vão atuar bastante, né, em sintomas positivos, mas eles também vão atuar um pouquinho no sintoma negativo, tá? De alguma maneira, ajudando a controlar os sintomas negativos. Então, essa que é a maior diferença que a gente tem entre os medicamentos típicos e os medicamentos atípicos, porque eles vão estar controlando atividades diferentes, tá? Em cada classe aí de uso desses antipsicóticos. Então vamos falar aqui, além dos sintomas, a gente vai falar também de algumas coisas que eles podem estar fazendo. Atuação em que tipo de receptores? Obviamente que a atuação em D1 e D2 a gente tem bastante, tá? Então aqui, ó, típico e atípico, tá aqui alguns medicamentos, atuação em D1 e D2, mas eles também podem ter afinidade por outros receptores, ó. Olha aqui, ó, adrenalina, receptor alfa-adrenérgico, receptor de histamina H1, receptor muscarínico e receptor de serotonina, tá? Isso aqui vai estar relacionado a alguns efeitos colaterais que eles vão estar desenvolvendo pelo uso desse tipo de medicamento. Vamos lá. Potência clínica e afinidade pelo receptor D2. Então, a gente tem aí uma crescente de afinidade no foco no receptor D2, tá? Falando de típicos e atípicos. Afinidade, receptor D2 e a potência clínica deles, tá? Em relação à redução dos efeitos clínicos. Então a gente vê aqui a promazina, clorpromazina são menos, supirida, clozapina, tioridazina vai subindo e até chegar ao haloperidol, droperidol, flufenazina. Então geralmente os típicos, né, eles têm uma potência clínica maior, até porque a gente vê uma resposta bem rápida, né, com o uso deles. Então tá aqui os medicamentos, o nome deles, né, em cada classe, tá bom? A gente tem aqui a flufenazina, droperidol, haloperidol, tioridazina, clopentoxisol, a flupentoxisol e clorpromazina como os típicos. Já os atípicos, a gente tem a sertindol, quetiapina, muito utilizada, olanzapina também, risperidona, clozapina também e a supirida, tá? Só o sertindol que eu não vi uso, tá bom, gente? Tá? Só o sertindol que eu não vi, não, tá? Uso. Mas os outros, todos atípicos ali eu vi, tá? E dos típicos, gente, a gente tem dois aí muito conhecidos, né? O haloperidol e a clorpromazina, né? São os muito conhecidos aí, né? No uso como típicos, tá? O que o atípico não tem que o típico tem, tá? O atípico não tem tantos efeitos extrapiramidais, tá? Que é a atuação em outros receptores. Então, aqueles efeitos de tremor, né? A gente não tem tanto ali, né? No paciente que tem o uso dos atípicos. Já no típico, a gente tem um possível aparecimento desses sintomas. Os atípicos são úteis em paciente resistente e maior eficácia também em sintomas negativos, coisa que o típico não conseguia fazer. Então, vamos lá. Classificação deles químicas, a gente tem os fenotiazídicos, tá? A clorpromazina, flufenazina, tioridazina e prometazina. As tioxantinas, que é o flupentoxisol, né, e o clopentoxisol, e as butirofenonas, que é o haloperidol, tá? Nos atípicos, a classe química a gente tem os benzisoxazóis, que é a risperidona, benzodiazepínico, né, uma estrutura benzodiazepínica, clozapina, bifenil, butil, piperazina, a pimosida, e as benzamidas, que é a sulpirida. Tá? Essa é só a classificação química de acordo com a estrutura deles. Todos eles são extremamente tóxicos, tá? Se vocês lembrarem lá da toxicologia, tem um momento que eu falo, tá? De medicamentos, né, que são utilizados e podem estar causando intoxicação, fala de botirofenonas, tioxantenos, né, que são os antipsicóticos, né, e podem causar intoxicação, tá? Então vamos lá pensar no mecanismo de ação dos típicos. Eles são antagonistas dos receptores D2, aqueles envolvidos com o que a gente veio conversando até agora,
com atividade esquizofrênica, tá? Então, eu vou estar mexendo na região mesolímbica, que é a redução dos sintomas positivos, aonde eu quero mexer, tá? Mas eu vou estar mexendo também em região nigrostriatal, que é a região de quê? Controle de movimento. Por isso aqueles efeitos que a gente chama de extrapiramidal, tá? Que o paciente pode estar desenvolvendo. Bloqueando os receptores D2, eu posso perder o controle de movimento. Então o paciente pode ter alguns tremores, tá? E isso é um efeito colateral dos antipsicóticos típicos, tá? Os atípicos, esses efeitos são mais brandos, tá? Não quer dizer que não acontecem, eles são bem mais brandos, tá bom? Mas nos típicos são bem característicos. Para uma eficácia de efeito, como a gente está falando de modulação neuronal, é importante a gente ressaltar o quê? A gente demora em torno de um mês, tá? Para ter o início de efeitos, vamos dizer, pronunciados. Então demora em torno de um mês para os efeitos aparecerem de maneira pronunciada. Então 3 a 4 semanas, tá? Um aparecimento tardio do efeito, dependendo até uma análise, né, dessa terapia na sua efetividade, tá bom? Esse gráfico, né, mostra a capacidade em bloquear o receptor D2 e com qual dose diária eu consigo fazer isso, tá? Então tá aqui embaixo, né, nesse eixo na horizontal, ele mostra a dose diária de 0,1 até 1.000 miligramas, tá? Em aumentar a afinidade de inibição do receptor de D2 e aqui, né, o quanto ele vai conseguir inibir, tá bom? Então a gente consegue ver aqui, ó, que o benperidol, pimosina, peridol com doses baixinhas a gente já consegue inibir o nosso receptor, coisa que com os outros a gente precisa de uma dose maior para poder estar inibindo esses receptores D2. Inibindo não, antagonizando o receptor D2. Então vamos falar dos típicos, né? A administração deles a gente tem probabilidade de administração por via oral, por via intramuscular, tá? Essa via intramuscular são soluções de depósito, tá bom? Que vão estar ali disponibilizando o medicamento ao longo do tempo em que ele vai ser ofertado, tá bom? Mas a gente tem só essas duas vias aí relacionadas ao uso de antipsicóticos típicos. Características farmacocinéticas importantes. Todos eles são lipossolúveis, claro, né? Eles têm que alcançar o sistema nervoso central, então eles têm que ter um teor de lipossolubilidade considerável. A maioria deles se ligam muito à proteína plasmática, olha lá, ó, 95% de ligação a proteínas plasmáticas relacionadas ao uso dos antipsicóticos típicos, tá bom? Eles vão sofrer metabolismo hepático e a excreção renal e biliar. Então, o que a gente tem de atenção muito grande aqui? Pacientes hepatopatas e paciente com problemas de insuficiência renal, a gente precisa ajustar a dose e analisar a dose desse antipsicótico que foi utilizado, tá? Por quê? O tempo de meia-vida deles é em torno de 12 a 24 horas, ou seja, o tempo de meia-vida grande. E se o paciente tiver qualquer intemperança, né, em metabolismo hepático e eliminação renal, esse tempo de meia-vida ele pode se prolongar mais ainda. Nesse slide aí mostra, tá, a atividade das regiões do cérebro com o uso de haloperidol. E aí, por que que só com 3, 4 semanas que a gente tem resposta? Olha lá, gente. Número de células ativadas no cérebro, tá? E aqui, semanas de tratamento. Então, aqui seria um paciente controle, 100% de ativação, 0 semanas de tratamento seria o paciente em surto psicótico. Tudo bem? E aí, o que que a gente tem em relação à semana 0? A gente começa o uso de haloperidol, tá? E o que que a gente consegue observar? Com o passar das semanas, em torno de 3 semanas, a gente tem uma estabilidade da redução da ativação das células do sistema nervoso central, da ativação dos neurônios. Bruno, o que que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que eu estou conseguindo bloquear a ativação daqueles neurônios com o uso do haloperidol.
Ou seja, o bloqueio de receptor D2 está sendo eficiente. E se vocês olharem, a gente permanece com o tratamento a partir da terceira semana, já na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava, a gente tem uma estabilidade, tá bom? Da inibição daqueles neurônios. Então, quando a gente fala de surto psicótico, a gente está falando da região mesolímbica, tá? Vai estar controlando todas aquelas emoções e alucinações. Então, a via mesolímbica, que é a via de controle mesmo. E aí a gente consegue reduzir ela para menos de 40% em relação ao controle da ativação. Então, a gente consegue controlar bem os sintomas, né, positivos. E quando a gente fala de efeitos colaterais, ó, a gente consegue também reduzir a ativação em região nigroestriatal. E aí entra aqueles efeitos, né, extrapiramidais em relação, né, a controle de movimento relacionado aos pacientes que fazem uso dos antipsicóticos típicos. Então, quais são os efeitos adversos que a gente tem, né, relacionados aos antipsicóticos típicos? Então, está aqui, ó, efeito extrapiramidal, distúrbio motor, perda de controle de movimento. Só esses efeitos, Bruno? Não. Tá? Como eles atuam em receptores muscarínicos, né, as fenotiazídicos, eles vão estar desenvolvendo essa sequência de efeitos aqui, ó, que são todos de bloqueio de receptor de acetilcolina. Então, ó, boca seca, constipação, confusão mental, retenção urinária e visão turva. Tá? São sintomas que podem estar relacionados ao uso dos antipsicóticos típicos. Outros efeitos com redução de dopamina, né? Amenorreia, galactorreia e infertilidade. Tá bom? Hipotensão postural, icterícia, né, no caso da clorpromazina, e alterações sanguíneas, no caso de clozapina muito mais, e as fenotiazinas também. Então, isso aqui são um enquadramento de efeitos adversos que podem estar sendo provocados em pacientes com o uso dos nossos antipsicóticos típicos. A gente está falando dos antipsicóticos típicos. Sobre os distúrbios motores, Bruno, que é uma coisa bem comum, tá bom? A gente tem distúrbios motores que são relacionados ao Parkinson, tá? E aí a gente já tem muita noção, né? Geralmente em membro, né? Que a gente tem alteração de distúrbio de movimento. O paciente ele fica, né, tem acatisia, não consegue controlar o movimento, tá bom? Distonias agudas, tá bom? Que podem estar acontecendo. Vai perdendo o tônus, né? O controle, né, de movimento. A gente consegue reduzir essa distonia, né, com difenidramina, benzotropina ou prociclidina, tá? Mas isso é no início, aí já te respondendo, e some depois de algumas semanas, tá? Vai reduzindo. Parkinsonismo, efeito sobre a região nigroestriatal que a gente já falou, menor dos atípicos também que a gente já falou, e a discinesia tardia, e aqui é um uso crônico, tá? A longo prazo, tá bom? E aí a gente tem movimentos involuntários, né? Por exemplo, da face, língua e tronco, tá bom? Geralmente com aumento da resposta dopaminérgica na região estriais ou nigroestriatal. Muitas das vezes, esses sintomas são irreversíveis, tá? E até 40% dos pacientes podem estar desenvolvendo esses sintomas. Isso é crônico, tá, gente? A longo prazo. E na tentativa de tentar melhorar esses sintomas, quando você retira o medicamento, os sintomas eles agravam, tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou mudando o padrão de resposta de controle de movimento na região do estriado, tá? E eu posso estar gerando aí uma alteração incapacitante nesse paciente, tá bom? Então, esses são os distúrbios motores mais comuns de estarem acontecendo e os crônicos aqui podem estar acontecendo. Vamos lá. Outro problema que a gente tem, né, é a síndrome neuroléptica maligna. Isso surge com algumas semanas e vai depender de paciente para paciente, porque a incidência é em torno, tá, de 10%, tá bom? Isso, os distúrbios motores eles são mais causados com os típicos. Os atípicos reduz muito o uso desses motores, tá bom?
A gente tem aqui, ó, o paciente ele fica catatônico, pode ter febre, pressão sanguínea instável, né, mioglobinemia e pode evoluir para a morte, tá bom? A gente tem alguns medicamentos que podem ser utilizados, tá? Como dantrolene, muito utilizado em síndrome neuroléptica maligna. A gente pode estar retirando, né, o medicamento para tentar reduzir os sintomas, vai demorar um pouquinho, e a gente pode estar usando a bromocriptina, tá? A gente tem o tremor perioral em volta da boca, tá? Que a gente chama de síndrome do coelho, surge com meses e anos. Então, o que seria essa síndrome do coelho? Ela é muito rara, né? Mas pode estar acontecendo, tá bom? Geralmente, paciente que utiliza medicamento por algum tempo, né? Em torno de uns 2, 3 anos assim. O paciente ele tem movimento involuntário da musculatura da língua. Então, ele fica fazendo movimentos, tá, da língua, varrendo, né, a região da boca, a parte externa, e ele também tem alguns movimentos de mandíbula, né, mexendo a mandíbula, parecendo, né, com uma ideia aí de um coelho. Beleza. Isso aqui mostra, tá, o efeito de produção de prolactina, né, a galactorreia, produção de leite, com o uso do antipsicótico, tá, a longo prazo. Então seria aqui, ó, a dose de clorpromazina por dia e os dias aqui, ó, até 150 dias, tá? Então, o paciente ele vai tomar ali, ó, vai fazendo tratamento, tratamento e vai aumentando, tá, a dose de clorpromazina. E se você olhar lá em cima, vai aumentar também a produção de prolactina, tá bom? Nesse caso aqui especificamente, a gente está falando que o paciente depois ele tomou uma injeção de depósito de flufenazina, tá? Nesse momento aqui. Então ele parou com a clorpromazina e entrou com uma injeção de flufenazina. E o que aconteceu depois de ele tomar a injeção de flufenazina? Também vai estimular a produção de prolactina, induzindo a galactorreia no paciente. Então, nas crises, tá, é indicado o uso do típico, tá, na crise. E aí depois, para manutenção e controle, a gente pode estar tomando aí, fazendo o paciente tomar o atípico, né, para controlar um pouco melhor. Isso aqui é um experimento muito parecido com aquele outro que a gente viu na outra aula, de cores, né? Então aqui seria um paciente desenvolvendo, né, esquizofrenia, né? Você vai ver lá, ó, as cores estão bem vivas, bem misturadas, né? E ele começa o tratamento com um neuroléptico. Então, ó, 3 semanas após iniciar a terapia, a gente ainda está adaptando ali, e a gente começa a ter uma resposta na 3ª semana. É isso? Então tá aqui, ó. Do lado esquerdo é a clorpromazina, do lado direito é o haloperidol, tá? Então você vê lá, na 5ª semana a gente já tem uma mudança, né, do padrão das cores, tá bom? Mas a clorpromazina ela tem uma chance alta de causar sedação e menor o haloperidol, tá? O haloperidol também causa, mas é menor quando a gente compara com a clorpromazina. Passar das semanas, o que a gente consegue observar? Então, do lado esquerdo é a clorpromazina, do lado direito é o haloperidol, tá? A gente tem aqui, na 7ª semana, já tem uma organização maior das cores, ou seja, uma resposta bem legal, mas a gente tem distúrbios autonômicos, tá? Relacionado à atropina, com a clorpromazina, haloperidol um pouquinho menos. Distúrbios de movimento, menos com a clorpromazina e mais com a haloperidol, e efeito antiemético, tá? Mais com a haloperidol e menos com a clorpromazina. E aí lá na 9ª semana, na 12ª semana, a gente já tem aí, pegando um paciente aí com 3 meses de tratamento, a gente consegue fazer um controle maior, né, da ativação das áreas do cérebro. A gente vê aqui a evolução das semanas, tá? E aqui no meio, né, vamos aumentar aqui para a gente enxergar um pouco melhor, quais são os efeitos que vão estar sendo gerados aí com a clorpromazina. Olha lá, efeito antipsicótico é o que eu quero, mas tem, ó, discinesia, perda de controle de movimento,
receptor D2. Sedação, eles mexem com o receptor H1. Inibição da secreção de saliva, receptor muscarínico. Glaucoma, receptor muscarínico. Efeito antiemético, receptor D2. Eles podem estar causando hipotensão, receptor alfa 1. Taquicardia, receptor muscarínico e arritmia. Tá? Atonia intestinal e colestase, receptor muscarínico. Distúrbios de micção, né? O paciente ter retenção urinária, também é um efeito muscarínico, que são os efeitos colaterais causados pelos típicos, que a gente já veio falando há algum tempo. Então vamos falar aqui sobre o uso dos típicos. Ó. Eficácia clínica deles: controle de sintomas agudos, tá? Ó. 25% no máximo de pacientes tem recaída, ou seja, uma efetividade de em torno de 75%. O tratamento prolongado é eficaz contra essas recidivas. A gente tem preparações de depósito que ajudam na terapia, tá? Não são eficazes em sintomas negativos, como a gente já falou, e 40% dos pacientes são inadequadamente controlados com o uso dos típicos. Ou seja, 60% dos pacientes respondem bem, 40% pode não responder tão bem. Isso só nos típicos, né, que a gente está falando dos típicos agora. Contra outras indicações dos típicos: mania, né, transtorno psicótico em geral, secundária a doenças orgânicas e agitação severa, comportamento violento, por causa de todos os efeitos sedativos que eles podem estar causando. A gente falou que esse efeito sedativo está diretamente relacionado ao quê? O efeito no receptor histamina H1. Tá? Aqui a gente tem qual é o antipsicótico que é substrato da CYP e quem mexe com ele. Tá vendo aqui, ó? A fluvoxamina aumenta a concentração plasmática de olanzapina e clozapina. Aqui tem os dois, né? Típico e atípico, tá? Fluvoxamina e fluoxetina aumenta a concentração plasmática de risperidona, clozapina e olanzapina via 2D6. E fluvoxamina, nefazodona, fluoxetina, inibidor de protease, eritromicina, cetoconazol, inibe a CYP3A4 e podem estar aumentando aí a concentração plasmática, né, de clozapina, quetiapina e ziprasidona. Então, são exemplos de interações medicamentosas. Isso aqui é uma tabela bem legal, tá? Que faz uma referência muito grande a alguns grupos de pacientes e o uso de medicamentos, tá? Aí tem aqui a clozapina típico, né, e os outros que são atípicos. Então, vamos lá. No idoso, o que eu deveria estar fazendo no idoso? Na clozapina, a dose ela já deveria ser menor, risperidona na olanzapina também. Sertindol não tem preocupação. Tá? Quetiapina não tem preocupação na farmacocinética em primeira dose, mas na segunda dose ver se o efeito está acontecendo e a gente pode estar reduzindo. Tá? Paciente com comprometimento renal, somente a risperidona a gente poderia estar prestando bastante atenção aí na redução de dose. Agora, paciente com comprometimento hepático, prestar atenção bastante, né, no uso desses medicamentos, reduzindo a dose, salvo, né, a olanzapina, tá bom? Quetiapina, por exemplo, leve dosagem reduzida para paciente hepático. E em relação à etnia, né, então aqui, mulheres e asiáticos, tá, tem efeitos aí que, devido certamente a alterações de metabolismo, é importante uma dose reduzida aí de alguns antipsicóticos. Já na quetiapina a gente não tem tantos relatos clínicos falando sobre isso. Então, só curiosidades que são importantes e interessantes para a gente fazer o acompanhamento do paciente da melhor maneira possível. Vamos falar agora, tá, dos atípicos. Tá? Eles produzem menos efeitos extrapiramidais, como a gente já falou, né, principalmente os tremores, mais efeito em sintoma negativo, e o uso restrito pelo custo, tá? E, no caso da clozapina, né, prestar atenção em a granulocitose e no controle de convulsão. Tá? Eles fazem um antagonismo que é interessante, tá? Antagonismo de dopamina e serotonina, que seriam as duas hipóteses que a gente conversou anteriormente. E aí isso seria interessante para um controle melhor das ações em diversas áreas cerebrais, controlando melhor a nossa doença. Então tá aqui a estrutura deles. Tá
tá? Tem a clozapina, olanzapina e quetiapina. Tá quetiopina, mas é quetiapina. Risperidona e o sertindol. Então vamos lá, clozapina, né? Ela tem uma estrutura diazepínica, tá bom? Se difere dos antipsicóticos comuns, porque tem maior afinidade para receptor de serotonina, tá? 5-HT2D, né, que a gente viu, e do que os receptores dopaminérgicos, tá? A ação dopaminérgica é devido à atividade em córtex pré-frontal e redução da atividade em sistema mesolímbico, que a gente já conversou, que é o que a gente queria fazer. Pouca atividade em sistema dopaminérgico. Essa seletividade maior aqui em receptor de serotonina faz ser menor os efeitos extrapiramidais, tá? Da clozapina. Ela tem também efeito antagonista alfa-muscarínico e H1, interferindo lá em hipotensão, efeito, né, de antimuscarínico, mas é menos que o típico, tá? E a sedação é menos que o típico. Antipsicóticos atípicos na clozapina, olha as indicações. A esquizofrenia que não responde aos típicos, tratamento psicótico agressivo violento, útil também em paciente com Parkinson e psicose concomitante, que tem as duas coisas, tá? Efeitos colaterais, a gente tem a granulocitose, tá? E convulsões, no caso específico da clozapina. Risperidona, antagonista, né, de receptor 5-HT2 e D2, ela faz os dois, tá? Por isso que ela é uma das mais utilizadas, tá? Para controle de sintoma negativo e positivo. Melhora o humor na esquizofrenia e ajuda o paciente em transtorno bipolar. Melhora o funcionamento cognitivo, tá? Não só na esquizofrenia, mas como no Alzheimer. Melhora a sinalização neuronal, tá? Segura em tratamento prolongado. Tem também efeito em receptor alfa e H1, então tem a sedação e tem aquela hipotensão, tá bom? Os efeitos extrapiramidais são menos importantes, né, em doses baixas, em doses altas eles podem estar acontecendo, porque atua em D2, né? E outros efeitos colaterais, né? Produção de prolactina, que a gente viu, ganho de peso, sonolência, tontura e náusea, tá? Os efeitos colinérgicos, eles não aparecem, tá? Só alfa e receptor H1, tá? São efeitos, aquela boca seca, aquelas coisas não tem com a risperidona. Clozapina, tá? Utilizada em esquizofrenia refratária, pode causar granulocitopenia, taquicardia e hipotensão ortostática, muito pouco efeito piramidal, né? Ganho de peso, afinidade por receptor D4, menos D1 e D2. Olanzapina e risperidona são os atípicos de primeira escolha, muito pouco efeito extrapiramidal, atua em serotonina, D2, como eu falei, alfa e H1. Quetiapina, tá? Atua em receptor D1, aí bom no efeito, né, negativo. Afinidade maior em serotonina, menos em dopamina, mas atua também, tá? Pouco efeito extrapiramidal. Casos, né, de resposta parcial e acontecem, tá? E efeitos extrapiramidais persistentes, ela pode estar causando um pouquinho. Considerações para escolher o atípico. O típico, perdão. O custo do tratamento. Por quê? Todos os atípicos, eles têm um valor muito maior associado ao uso deles quando comparado com o medicamento, né, atípico. Porque o custo do atípico é infinitamente maior. Então, olha aqui que legal. Os efeitos aqui em cima tem os típicos, embaixo a gente tem aqui mais os atípicos. Tem mais ou menos uma dose oral do que é utilizado. Quem causa sedação ou não. E aí, quanto mais cruzinhas, né, mais sedação ou menos sedação. Efeito extrapiramidal, quem causa mais, quem causa menos. E hipotensão, quem causa mais, quem causa menos. Tá? Esses são os três principais efeitos que a gente tem. Tá? Além dos efeitos muscarínicos, né, que a gente já falou, boca seca, constipação, retenção urinária, né, podem estar acontecendo, tá bom? E aí é aqui que a gente vê, né, uma escolha legal para o paciente e também em relação ao protocolo clínico dele de evolução clínica. Aqui nesse slide, né, eu mostro para vocês, eu trago algumas informações que são bem legais. Olha aqui, ó, dose no uso como antipsicótico agudo,
tá? Então tá aqui a dose, ó, na crise e o tratamento crônico, tá bom? Dos típicos, todos aqui são típicos. Dose de manutenção após o primeiro episódio, agudo, e se mantém com essa dose aqui. Ou crônico, e se mantém com essa dose aqui, tá? Então tá aqui uma ideia de protocolo de uso deles. E efeitos metabólicos que eles podem causar. Quem aumenta peso, tá vendo? Weight gain, aumenta os níveis de lipídio e os níveis de glicose. E a gente consegue ver que, olha aqui, ó, a clorpromazina é o medicamento que faz mais isso de todos os típicos, tá vendo? Ele aumenta o peso, aumenta os níveis de lipídio e aumenta a glicose. Então a gente consegue prestar bastante atenção aqui em relação a pacientes que têm outras comorbidades. Então, por exemplo, paciente diabético, paciente com dislipidemia, a gente pode ter alteração de nível de lipídio e glicose, além de ganho de peso com o uso da clorpromazina. E os outros a gente tem, ó, quase não tem, né, alteração nesses efeitos aí relatados agora. Aqui, o que eu estou apontando para vocês? Os atípicos. Tá? Os atípicos. Então, estão eles aqui listados. E aí, a mesma coisa da tabela anterior, eu estou mostrando para vocês agora. Ó, dose oral em psicose aguda e manutenção. Aí, psicose aguda, primeiro episódio, está aqui a dose oral. E a manutenção no primeiro episódio, está aqui a dose oral. Psicose aguda crônica, está aqui a dose oral. E a dose de manutenção está aqui do lado. E, de novo, o que eu mostro para vocês? Os efeitos metabólicos. Tá vendo? Ó? Aumento em ganho de peso, que a gente vê bastante com a clozapina e a olanzapina, uma reclamação muito grande, tá, gente? Os pacientes que usam esses medicamentos é o ganho de peso. Aumenta os níveis de lipídio e aumenta os níveis glicêmicos também. Então, de novo, paciente que vai ter que estar prestando atenção, né, aqui relacionado aos efeitos metabólicos, né, da clozapina, né, e da olanzapina, são os que causam mais esses efeitos metabólicos. E aquela tabelinha final, sempre bem legal, que eu trago para vocês, as classes de medicamentos que a gente tem. As duas primeiras partes da tabela aqui são os típicos, a de baixo é o atípico, tá? Aqui, o mecanismo de ação. Os típicos têm mais efeito em receptor dopaminérgico do que serotonina. Os atípicos é um pouquinho, né, o contrário, tem mais atividade em serotonina do que dopamina, tá? Mas tem atividade em dopamina também, por isso uma resposta melhor. Efeitos que eles vão estar causando, tá? Além do efeito desse lado aqui do mecanismo de ação, outros efeitos que eles vão estar causando. As aplicações clínicas que a gente já veio discutindo e alguns aspectos farmacocinéticos, né, e toxicologia e interações que a gente poderia estar levantando relacionado ao uso desses medicamentos. Essa tabela ela resumiu, né, mas claro, tem algumas outras informações, mas ela já ajuda resumindo bastante aí sobre o que a gente veio conversando. Perfeito, gente?